Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos à nossa sétima aula da disciplina de Introdução à Contabilidade, turma 2, onde vamos trabalhar o balancete de verificação. Essa aula 7 ela vai ser dividida em dois vídeos, um com uma pegada mais teórica, que é esse que vocês estão assistindo, onde eu apresento para vocês o que é o balancete de verificação, como que ele funciona, qual que é a sua estrutura e algumas observações gerais. E num segundo vídeo, a gente vai ver na prática como que se elabora um balancete de verificação. Tá? Então são conteúdos muito importantes, é o fechamento do que a gente estava vendo até agora dos lançamentos contábeis e vocês precisam ter bastante atenção porque é simples, mas é de extrema importância, ok? Bom, então sem mais delongas, vamos começar primeiro fazendo uma breve revisão do que a gente viu até aqui, tá? No último conteúdo que trabalhamos, a gente estava comentando sobre o registro contábil ou a escrituração contábil, que é a forma como a contabilidade tem de registrar os atos e fatos que impactam o patrimônio da entidade. Patrimônio esse que é entendido por bens, direitos e obrigações, certo? Então a gente viu que a forma de registro se dá através de débito e crédito, sendo crédito uma origem de recurso e o débito a aplicação de recurso. Então, na linguagem técnica contábil, toda vez que tem uma origem de recurso, eu estou falando de um crédito, toda vez que tem uma aplicação de recurso, eu estou falando de débito. Através dessa linguagem de débito e crédito, a gente tem o lançamento contábil. E esse lançamento contábil pode ser de duas formas principais. A forma que é utilizada no dia a dia, que é o lançamento diário, onde a gente informa conta devedora, conta credora, data e valor da operação no histórico. Tá? É isso que a gente alimenta nos sistemas na hora de fazer propriamente a contabilidade. E os razonetes, que são um instrumento auxiliar de registro, mais didático, mas também de boa importância na hora da gente fazer a apuração dos saldos contábeis, das contas. Então, quando você está no sistema, você não precisa de razonete, porque o próprio sistema gera esses saldos através dos livros, principalmente do livro Razão, que o razonete nada mais é do que um razão para cada conta. Tá? E para a gente aqui didaticamente ele é de extrema importância, ok? Por último, na última aula a gente falou sobre os livros, o Diário e Razão. O diário é aquele livro onde ficam todas as operações ocorridas na empresa, por isso que ele chama diário, porque tudo está ali dentro, seguindo a lógica escrita dos lançamentos contábeis, certo? E o Razão, que é como se fosse um diário, só que para uma conta específica, que mostra toda a movimentação que ocorreu naquela conta. Tá ok? Então, a partir desse plano de fundo é que a gente começa a falar sobre balancete de verificação. O que é esse balancete de verificação? Nada mais é do que um relatório contábil não obrigatório, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas ele não é uma demonstração contábil, ele é um relatório auxiliar que tem por objetivo principal a verificação do livro Razão. Como assim? O que quer dizer isso? Nada mais é do que, através do balancete de verificação, ele se apresenta como um instrumento que possibilita verificar se o método das partidas dobradas foi corretamente realizado ao longo do período, ou seja, se débito e crédito estão batendo, se todas as operações têm um débito e um crédito de igual valor. Também serve para auxiliar na elaboração das demonstrações contábeis, porque ele vai apresentar, a gente vai ver daqui a pouquinho, o saldo final de cada uma das contas que compõem o meu balanço, meu DRE e outros demonstrativos contábeis, além também de ajudar o acompanhamento do período contábil. Então, por que ele faz a verificação do livro Razão? Porque, basicamente, ele vai trazer de forma resumida o saldo final de cada conta do livro Razão. A conta caixa, a conta estoque, a conta capital social, capital a integralizar, fornecedores, enfim, todas essas contas que tem seu livro Razão específico, que é traduzido para a gente aqui didaticamente pelo Razonete.
e vai trazer para a gente só o saldo final dessas contas, que a gente consegue verificar ao final daquele período se há alguma divergência, algum valor que não está batendo. Então, por isso que ele chama de verificação, porque ele verifica os saldos contábeis dos livros razão. Ok? Bom, o balancete ele tem basicamente duas estruturas. A primeira estrutura é o balancete de duas colunas, que é essa carinha aí que vocês talvez não conheçam, mas quem já viu algum livro de contabilidade já deve ter se deparado com isso, tá? Que nada mais é do que uma sequência das contas contábeis, né, por mais redundante que isso possa parecer, segregadas em saldo devedor e saldo credor. Notem que você vai colocar aqui todas as contas que houve movimentação e que possuem saldo no período, ok? Então, se eu estou falando de um exercício que eu estou fazendo aqui dentro da disciplina, todas as contas que você tem algum saldo final lá no seu razonete vão compor o nosso balancete de verificação, certo? Pontos importantes para a gente saber desse balancete de verificação. Ele apresenta apenas o saldo final da conta, seja ele devedor ou credor. Então vamos pegar um exemplo, tá? A gente teve lá, no saldo da conta caixa, ele está falando que é 38, né? Então digamos que eu tive 50 mil do lançamento 1, que foi devedor, depois no lançamento 5, eu tive um crédito de 12 mil. O saldo final da minha conta é um saldo devedor de 38. Então, no balancete aparece apenas, nesse de duas colunas, apenas o saldo final, os 38 mil, no caso, devedor. Ok? Então, eu não preciso lançar na conta devedor e credor. Eu lanço apenas o saldo final. Então, nenhuma conta, nessa estrutura de duas colunas, vai ter saldo devedor e credor ao mesmo tempo. Se ao longo do exercício você puxar os totais, tiver um devedor e um credor, você faz um menos o outro e vê qual que é o saldo. Aquela conta é devedora ou credora vai ter um saldo final apenas. Ok? Um outro ponto importante é que geralmente ele é organizado seguindo a ordem do balanço patrimonial, né? Não só do balanço patrimonial, né? Mas também se você está fazendo com contas de resultado, de receita e despesa, também seguindo a ordem da demonstração de resultado do exercício. Por quê? Porque a gente acabou de ver que um dos objetivos, um dos porquês de existir esse balancete de verificação é auxiliar na organização do balanço, na elaboração do balanço. Então, fica muito mais fácil para mim se o balancete já seguir pelo menos a ordem das contas lá do balanço patrimonial, tá certo? Esse é geral, tá? Não necessariamente tem uma estrutura fixa. Eu posso modificar isso aqui, tá? E por fim, o balancete obrigatoriamente tem que estar em equilíbrio, ou seja, aqui no final, o saldo devedor tem que ser igual ao saldo credor. Por quê? Porque a contabilidade segue o método das partidas dobradas. Então, se todas as operações contábeis igualam débito e crédito, as demonstrações contábeis, no caso o balancete de verificação, tem que dar igual o débito e crédito. Da mesma forma que o balanço patrimonial tem que bater ativo e passivo. Porque sempre há o equilíbrio. Sempre o débito é igual a crédito. Sempre que eu lanço um valor a débito em alguma conta, eu também vou lançar um valor a crédito em uma ou mais contas. Não tem como. Isso é uma das únicas regras que não tem exceção. Ok? Então, sempre o balancete de verificação vai dar igual ao devedor e credor. Se por um acaso não der igual, é um grande e forte indicativo de que você fez alguma coisa errada, seja nos lançamentos ou na montagem do seu balancete de verificação. Às vezes você errou na hora de escrever aqui um saldo, ou colocou um saldo que era devedor, colocou no lado credor. Enfim, se deu diferença, olhe de novo, verifique, porque provavelmente deu alguma coisa errada. Ok? A segunda estrutura é o que a gente chama de balancete de 6 colunas. A grande novidade aqui é que ele pega o saldo anterior e apresenta as movimentações do período em questão. Nesse exemplo aí que está em tela para vocês, a movimentação foi de um mês, tá? Porque eu tenho saldo em 31 de dezembro de 20
e o saldo em 31 de janeiro de 2021. Então, eu tenho o saldo aqui e a movimentação do período. Notem que em todas os três pares de colunas, origem e aplicação dão igual, justamente pelo aquilo que eu acabei de falar. Tem que haver o equilíbrio, tem que haver débito igual a crédito de acordo com o método das partidas dobradas, ok? Então, esse é um método um pouco menos usual, esse balancete de 6 colunas, tá? Ele é mais utilizado gerencialmente para que a gente possa saber como que variou o saldo de uma conta para outra ao longo do período, né? O que aumentou, o que diminuiu, tá? Então, a gente pode ver que de 31 de dezembro de 2020 para 31 de janeiro de 2021, houve um aumento de 6 mil aqui no caixa. Mas como que foi esse aumento? Eu tive lançamentos a débito que totalizaram 23 mil e lançamentos a crédito que totalizaram 17 mil. Nessa balança aqui, deu um aumento de 6 mil no caixa. Beleza? Mas a gente vai acabar utilizando com mais frequência o balancete de 2 colunas, tá certo? Aqui é só para vocês terem ideia de que existe essa outra metodologia de organização, de estrutura do balancete de verificação, ok? Para finalizar, algumas observações que são importantes. Primeiro, que eu falei lá no começo desse vídeo, o balancete não é uma obrigação contábil, ou seja, não há obrigatoriedade de publicação, tá certo? Por isso que quando eu apresentei para vocês rapidamente, lá no começo da disciplina, o rol de demonstrações contábeis, vocês não viram balancete de verificação, tá certo? Não há obrigatoriedade de publicação. Contudo, ele é um relatório auxiliar. Ele possibilita facilidade na elaboração das demonstrações contábeis obrigatórias. Então, é uma forma que você tem para você verificar se você fez o seu trabalho de forma correta. E principalmente do ponto de vista didático, ele é de extrema importância, porque você vai precisar montar esses demonstrativos, né, o balanço, o DRE, através dos saldos das operações que você lançou. Mas você não tem um sistema para te dar isso de mão beijada. Então você faz o balancete de verificação, puxa todos os saldos das contas e aí fica muito mais fácil de você elaborar o seu demonstrativo, ok? Outra observação importante é que como não há obrigatoriedade, né, de publicação, de elaboração, também não vai ter uma ordem correta de se lançar as contas no balancete. Contudo, didaticamente, a gente acaba utilizando duas opções. Ou você lança seguindo a ordem de aparição das demonstrações contábeis, começando por ativo, depois de passivo, PL, depois de receita e despesa, que a gente vai ver mais para frente. Ou você vai de acordo com a natureza das contas. Então, primeiro você lança todas as contas de natureza devedora, depois todas as de natureza credora. Que aí você mantém uma certa organização no seu balancete. Professor, fiz aqui e não foi de nenhuma das duas formas. Tem problema? Não. Só que essas duas formas que eu estou sugerindo vão te facilitar a vida na hora de você montar um balanço patrimonial, montar uma DRE e outros demonstrativos. Ok? Por fim, a estrutura do balancete segue a mesma lógica aplicada tanto nos razonetes quanto no balanço patrimonial. Os débitos, né, os saldos devedores, sempre ficam à esquerda e os créditos, os saldos credores, à direita. Essa vai ser a única regrinha de estrutura que eu vou ser chato com vocês. Tudo que vocês forem fazer, sempre o débito fica à esquerda e o crédito à direita, tá certo? Se inverter isso, vai te gerar confusão. Então segue essa estrutura. Débito, primeira coluna, a segunda coluna, a coluna do crédito. Ok, pessoal? Então, seguem as nossas principais referências, apesar de que esse é um assunto que tem em praticamente todos os livros de introdução à contabilidade, tá? Mas só foram os que eu utilizei para elaborar esse vídeo, tá? E não percam o próximo vídeo, onde a gente vai ver na prática a elaboração de um balancete de verificação. Beleza? No mais é isso, bons estudos e estou às ordens para dúvidas. Até mais.